Olá, estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. No primeiro bloco, o Dr. Marcelo contou pra gente um pouquinho da história da Mislane Neves pela visão dele. Mas nada melhor do que ouvir uma boa história pela voz da própria personagem, não é verdade? É por isso que ela está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Mislane. Obrigada. Então, Marcelo, você deixou a gente curiosa, deixou todos curiosos para saber um pouco mais sobre a história da Mislane. Então agora a gente vai ouvir da voz dela mesmo, né? Exatamente. Nossa. Mislane, fala pra gente, começa contando a sua trajetória. Você que é auxiliar de hotelaria, né, na UBS aqui em Barretos. Conta pra gente um pouco da sua história, pra gente conhecer agora pela sua voz. Então, eu era do hospital, do infantil, aí eu fui para a UBS trabalhar lá. E é muito importante, é muito gostoso trabalhar, porque nós trabalhamos em equipe. E é um serviço assim que é gostoso de fazer e eu acho que deveria ser valorizado. Porque a gente também acha. Nós somos, se não fosse nós, o ambiente não ficaria limpo, higienizado e desinfectado, né? E saudável, né? E saudável. Para os pacientes e para os funcionários também, né? Mislane, fala pra gente como que é a sua rotina de trabalho. Desde a hora que você chega na UBS até a hora que você vai embora, semanalmente, então, quantos dias? São 5 dias, né? Eu chego, troco de roupa, vou fazer o café para a equipe, né? Para os funcionários. E depois eu começo a trajeto. Eu vou lá, olho como é que estão os consultórios, ver se está tudo organizado. Eu passo pelos banheiros, dou uma olhada, aí cuido da parte externa, que é lá fora, dou uma varrida, vejo como é que tá. Isso todos os dias? Todos os dias. E pra você, uma UBS boa para trabalhar, é uma UBS como? Limpa, né? Limpa. Sem dúvida. E desinfectada, né? Higienizada, né? E para atender o nosso paciente, que nós somos bem acolhidos por eles, né? Sempre tem alguma surpresinha, algumas festinhas, assim, festinha assim. Ele teve até um paciente, achei muito legal. Ele fez aniversário e levou a festa para nós. Ai, que graça. E isso para mim foi radiante, né? Foi um sinal de gratidão e de amizade. E eles sempre agradam nesse sentido, de sempre estar levando alguma coisa pra gente comer. Isso é sinal de que o trabalho é bem feito e que o trabalho alcançou o objetivo, né, doutor Marcelo? Exatamente. Mas a Mislane está escondendo alguns detalhes também, né? Porque quando a gente vai fazer a supervisão para poder paramentar e desparamentar, poder fazer essa rotina de vigilância do consultório, quando a gente está atendendo um caso que é suspeito de sintoma respiratório, por exemplo, aí a gente faz esse trabalho em conjunto. E na maioria das vezes, quem vai ficar vigiando a gente se está desparamentando corretamente, se está paramentando corretamente, é a dona Miss. Tem essa parte também. Tem, dá umas bisoiadas, ver se está tudo certinho. Ó, a Miss falou pra gente sobre a rotina de trabalho dela, né? Sobre como é esse trabalho. Quando eu queria saber de vocês, como essa rotina de trabalho da Miss impacta na assistência de saúde local? O principal ponto, já nesse exemplo, por exemplo, do sintoma respiratório, é com o consultório ali, né? Então, por exemplo, a gente precisa se preocupar com as seguranças uns dos outros. Então, preciso sinalizar para a Miss que aquele consultório foi utilizado e que é um consultório que teve um atendimento suspeito. E aí ela precisa paramentar para poder ir lá e higienizar. E isso é para garantir a segurança do paciente que vai usar o consultório da próxima vez, por exemplo. Então, esse é o primeiro exemplo já dessa situação de pandemia. Fora disso, se eu vou fazer algum procedimento, coletar um Papa Nicolau, fazer alguma inspeção ginecológica, algo que gerou um curativo que tem resíduo, algum material biológico, aí a gente precisa sinalizar que é a Miss que vai lá preparar junto com a gente o consultório para essa próxima rodada, para poder garantir a segurança. Então, já começa nesse mínimo ali, né? E aí a gente tem as ações que vão indo para fora da unidade. Então, como nesse exemplo dessa paciente que utilizou o serviço e queria falar para ela que nunca tinha ido num lugar tão limpo, num lugar público tão limpo, né? E essas questões fazem toda a diferença. E aí isso também vai impactando no resto da rotina da equipe, né? Fazer o café ou o chá não é uma obrigação, né? A Miss faz. É um extra. É um extra. É um bônus. Por amor. Ela reveza com a Patrícia, que já passou aqui com a gente, e é uma coisa que já impacta no nosso cuidado, né? Então, você ir trabalhar e ter alguém que vai te receber, assim,
já faz o seu dia diferente. Aí você vai prestar assistência às pessoas também de um jeito diferente. E é um poder que está na mão dela. Ela escolheu utilizar para o bem de toda a equipe, né? Não só de uma determinada parte, mas todo mundo vai lá e quer o cafezinho, né? Miss, é isso que ele falou, é trabalhar com amor. Sim, com certeza. E fazer com amor. Todo mundo fala assim, eu fui cobrir uma unidade um mês passado. Aí todo mundo, nossa, saudade de você, saudade do seu café, de você. É isso que é legal, é aquela coisa gostosa, né? Que todo mundo sente falta. Eu entrego o leite também e o pessoal tá falando, nossa, achei que você estava de férias, achei que você tinha saído. E não, aí eu falei, não, eu tava cobrindo uma outra unidade. Aí todo mundo sentiu aquela... Aí quando eu voltei, foi aquela conversa. E são todos idosos, são umas gracinhas. Tem que gostar do que faz, gostar de gente. Tem que gostar, principalmente. Ô Miss, o Dr. Marcelo falou, né, sobre o resultado do seu trabalho impactando na saúde. E você, como é que você vê isso? O seu conhecimento, o trabalho que você faz, a sua rotina, auxiliando na assistência da unidade básica? Eu acho muito importante, porque é uma coisa gostosa, sabe? Você ser reconhecida, ser valorizada. E ali é uma equipe, né? Tem a Paty, às vezes, quando eu fui cobrir uma outra unidade, ela também ajuda. Tem a Renata, que é a nossa coordenadora, tem a Jéssica, né? Então, são todas elas, que quando eu não tô, aí elas dão umas organizadas e ajudam. Miss, há quanto tempo você trabalha na unidade básica? Eu fiquei 5 anos no infantil e 2 anos na UBS. Para que esse trabalho seja realizado dessa maneira, é importante que toda a equipe esteja afinada. É importante gostar da equipe, todo mundo ser tratado de maneira igual? Com certeza. Somos toda uma equipe só. Nós convivemos muito tempo ali, né? Mais junto ali, né? Então tem que ter essa coisa de união, um ajuda o outro, né? Isso que é o legal. É a Miss, é cada um integrando uma equipe multi, Dr. Marcelo. Exatamente. Todo mundo tem um papel que é fundamental. Não existe um papel que seja mais importante do que o outro. A gente tem essa noção muito clara. Então, às vezes a gente deposita, enquanto população, o resultado do cuidado em um profissional determinado, muitas vezes o médico, né, por causa da relação do consultório. Mas se você tira o médico da unidade, a unidade roda. Se você tira a unidade do médico, o médico não roda. Então, onde que está o cuidado de saúde de verdade, né? Não está na mão de um profissional, está na mão do time. Uhum. E isso é muito importante de ser dito, visto e a gente poder viver isso, né? Todos os dias. Essa questão de fazer essa educação, quem faz o treinamento na unidade, por exemplo, dos alunos que chegam, quem revisa esse treinamento, não sou eu, é a Miss. Para poder fazer essa utilização dos EPIs, por exemplo, de paramentar e desparamentar, e de todos nós lá, é a pessoa que mais faz isso várias vezes, porque eu atendo um paciente com sintoma respiratório, aí o outro colega da equipe atende outro, mas quem vai higienizar o consultório? É a Miss. Aí tem que fazer o terminal. Aí o terminal é tudo, né? E como é o terminal? Ainda mais nesse momento agora de prevenção. É do teto ao chão, aí é o consultório todo. E como é que ficou o trabalho agora nessa época de pandemia, Miss, essa responsabilidade? E assim, eu tento me organizar, mas dá certo. Aí a doutora atendeu um paciente tá suspeito lá. Aí eu vou ir lá, higienizo tudo, faço todo o terminal. E mesmo, eu queria também que você falasse sobre isso, né? Porque nesse momento de pandemia, todas as pessoas têm a sua própria necessidade também, a necessidade de se prevenir também, Sim. de manter o isolamento, fica o medo também, e você também está nessa linha de frente, né? É algo que tem os seus perigos. Como é que é para você e como é que é manter o trabalho com qualidade nesse momento? Tá sempre lavando as mãos, né? Sempre higienizando, sempre ter todo o cuidado que tem que ter, né? Para não se contaminar, né? Mas ficou medo de trabalhar? Mudou alguma coisa? Assim, um pouco no começo eu fiquei, mas agora tá dando para dar uma controlada. Ô, Miss, não pode deixar afetar a produtividade. Não, jamais. Isso aí não. Isso aí você tem que estar sempre acima assim, né? Vamos em frente, né? Põe Deus na frente e vamos. Doutor Marcelo, o trabalho da Miss deixa o ambiente de trabalho na UBS, trabalho como a Miss realiza, de um profissional como a Miss, deixa o trabalho mais seguro? Com certeza. A segurança nossa enquanto equipe, ela é de fundamental importância na mão da Miss. Porque
a gente tem uma relação de confiança muito grande, né? Ela garante não só a segurança nossa, mas de toda a população que usa a unidade. Porque é realizando essa limpeza terminal que você vai remover os agentes biológicos que causam as doenças. Então é esse trabalho que garante a saúde nossa, esse cuidado de higiene que garante a proteção da equipe, da população, e que você vai multiplicando, né? Você multiplica, o paciente passa pela unidade, vive isso e leva. De onde veio esse conceito de que saúde tem a ver com higiene, né? E que sujeira tem a ver com doença? E quem mantém isso? Quem mantém isso tanto do ponto de vista ativo ali, né, quanto do ponto de vista cultural, né? Isso é muito importante. Me chamou muito a atenção esse dia específico da paciente falando que nunca tinha ido num local tão limpo, um local público, né, tão limpo, e um local que é de saúde. Então, o quanto isso impacta na percepção que a pessoa tem de que ela está sendo bem cuidada. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do consultório, que eu não consigo gerar esse impacto. Quem gera isso são as pessoas que cuidam disso, é a MIS. Né? Já é um primeiro olhar e já vai formar uma opinião dela sobre aquela unidade básica. Exatamente. E a pessoa sempre vai falar bem, né? Estando num local limpo, né? A pessoa sempre vai estar falando, sempre vai estar comentando com o outro, né? E aí acaba falando bem, de certa forma, do médico, da recepcionista, de quem mais está trabalhando naquele local. Da enfermagem, de todos que estão ali, né? E tem que estar sempre trabalhando com amor. Doutor Marcelo, um ambiente mais limpo, como o proporcionado pela MIS, ajuda a não ter agravamento de doenças? Sim. Quando a pessoa chega na unidade básica? Especialmente quando a gente tem alguns procedimentos. Então, imagine você fazer uma troca de curativo, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente difícil para a gente fazer. Cuidado com traqueostomia, que tem que fazer aspiração, ou troca de prótese, alguma coisa assim. Isso é um ponto em que, se você não tem um ambiente que está limpo, você vai levar à contaminação. Então, você tem medidas que são individuais do profissional, né, ali pro procedimento, e tem medidas que são ambientais. E aí, às vezes, outros profissionais vão lá fazer a coleta do instrumental, levar para o expurgo, fazer a desinfecção. E a gente, às vezes, não pensa muito nisso na hora que vai usar o serviço. A gente vai lembrar disso se esse serviço não aconteceu e eu me contaminei, vou viver a consequência daquilo. Vou ter a minha ferida não cicatrizada, vou ter uma contaminação, uma infecção porque o material não tinha sido desinfectado. Aí a gente lembra, né, na falta. Mas é esse time que garante as condições de saúde e de higiene. Isso tanto ali na unidade quanto em casa depois, né? Então a Miss comentou sobre fazer a distribuição do leite, às vezes eventualmente a gente tem distribuição de hortifruti, alguma coisa assim, e tudo isso perpassa por limpar e cuidar para poder ficar bem, para poder ficar saudável. Miss é um trabalho de muita responsabilidade. Sim, eu gosto de fazer, eu gosto muito, faço com amor. Responsabilidade diária. Sim, penso, não sempre poderia estar alguém ali da minha família, então tem que limpar bem, né, e desinfectar mesmo. Doutor Marcelo, responsabilidade, amor, mais uma vez empatia, tudo isso reunido num trabalho que muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Não, nem se lembra, né? Exatamente, e para você ver a importância disso, né? O quanto a gente tem falado aqui no programa sobre isso e o quanto a gente tem visto que esse poder e essas possibilidades de cuidado está nas mãos de todo mundo, né? A gente precisa se lembrar disso na hora de fazer as nossas escolhas e na hora de fazer a nossa devolutiva, né, de agradecer, que isso faz toda a diferença. Imagina se eu, enquanto médico, todos os dias vou lá e trabalho, e não recebo feedback, eu vou ficando desanimado. Só que quantas vezes o profissional médico recebe feedback? Recebe uma resposta, né, o paciente vai lá e agradece. Quantas vezes o restante da equipe, que faz, como a gente acabou de ver, um trabalho inclusive muito maior, recebe esse agradecimento, né? E isso é uma ação, como a gente já comentou em um programa anterior de cidadania, que está ao alcance de qualquer um fazer, né? Ir lá e falar muito obrigado pelo seu trabalho não custa e faz toda a diferença.
Esse é o Hora da Saúde de hoje. Nós estamos falando sobre higiene, limpeza e saúde. Doutor Marcelo, me despeço de você agora. Muito obrigado, Glaucia. Sempre um prazer poder participar. Eu que agradeço a sua participação. A Mislane continua aqui com a gente. Daqui a pouco nós conversamos um pouco mais para saber um pouco mais sobre a vida dela, sobre a rotina dela e sobre como ela vê a importância desse trabalho. A gente já volta.